Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à resolução de mais um mapa da mina, o mapa da mina de química número 10, página 103. Legal, você tinha que fazer as questões 4, 6 e 7. Legal? Perfeito. O que a gente tem nas questões 4, 6 e 7? Na questão 4 tem esse quadro, com as substâncias X, Y e Z, sólidas a temperatura ambiente, apresentam as propriedades resumidas na tabela ao lado. Classifique-as como iônicas, metálicas e covalentes ou covalentes. Perfeito. Veja só, a gente tem aqui a substância X, que é mal condutora de eletricidade no estado sólido. Ela é boa condutora no estado líquido e ela é boa condutora no estado aquoso. O que isso significa? Significa que essa substância precisa de mobilidade para poder conduzir os seus elétrons, para possibilitar conduzir eletricidade. Essa característica de no estado sólido não ser um bom condutor, mas no líquido e em solução aquosa ser um bom condutor, é característica das substâncias iônicas, ok? Os íons existem no estado sólido, mas estão muito fortemente unidos, sem mobilidade, e eles ganham mobilidade ao passo que se esquenta esse sólido ou que se dissolve em água. Já a substância Y, veja, ela é boa condutora no estado sólido e ela é boa condutora no estado líquido. Isso indica para a gente que a substância Y é uma substância metálica, é uma ligação entre metais. Enquanto que na ligação iônica você tem um ametal mais um metal, e aí a gente tem os ânions dos ametais unidos aos cátions dos metais, e essa união iônica é muito forte, torna o material bastante unido, com uma força de coesão muito grande, e que dificulta a mobilidade das cargas. Na ligação metálica você tem metal com metal, formando aquilo que a gente chama de mar de elétrons. Então, os núcleos metálicos estão muito bem organizados no espaço, porém, os elétrons têm uma mobilidade muito grande, uma espécie de eletrosfera coletiva se forma e a condutividade elétrica é boa tanto no estado sólido, por conta dessa mobilidade da nuvem eletrônica, quanto no estado líquido, ok? Já boa parte, não todos, mas boa parte dos materiais covalentes, por eles não possuírem nem íons e nem tampouco esse mar de elétrons, fica mais difícil a condutividade elétrica dele. Então é característica dos metais covalentes terem uma condutividade elétrica um pouco mais complicada em função da natureza da ligação. Os compostos covalentes é a ligação de ametal com ametal. E nesse tipo de ligação, o que acontece é o compartilhamento de elétrons. Então, não se formam os íons, que, tendo mobilidade, conduzem corrente elétrica, não se forma também o mar de elétrons, é um compartilhamento de elétrons, o que acaba dificultando um pouco a condução de corrente elétrica. Tá legal? Perfeito. Vamos para a próxima? Perfeito. Veja, na questão número 6... ele pede para a gente consultar a tabela de cátions e ânions da página 102 e escrever a fórmula química dos compostos iônicos resultantes da ligação química entre essas substâncias. Eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou consultar a tabela periódica. O sódio está na família 1A, isso quer dizer que ele tem um elétron na camada de valência. Quem tem um elétron na camada de valência perde um elétron e fica Na+, para ficar estável. Em compensação, o iodo, ele está na família 7A, isso indica que ele tem 7 elétrons na camada de valência, e quem tem 7 elétrons, ao invés de perder 7 e ganhar 1, ele ganha 1. Ganha 1 elétron para completar o seu octeto e fica I-. Então veja, a gente tem o Na+, com o I-. O que a gente faz? A gente coloca o metal na frente, Na+, o ametal atrás, o I-,
Como as cargas desses caras é um mais e um menos, elas acabam se neutralizando mutuamente e o resultado final vai ser simplesmente NaI, iodeto de sódio. Legal? Então a gente tem que ver quantos elétrons o metal possui na sua camada de valência e ele vai perder todos esses elétrons para completar os 8, para que tenha 8 na última camada. Enquanto que os ametais, eles vão ganhar o suficiente para chegar em 8. Então, quem tem 1 perde 1, quem tem 2 perde 2, quem tem 3 perde 3, quem tem 4 perde 4, se for um metal. Quem tem 5 ganha 3, quem tem 6 ganha 2, quem tem 7 ganha 1. Já na questão da letra B, magnésio e enxofre. A gente vê o magnésio é um alcalino terroso, está na 2A, tem 2 elétrons na camada de valência. Isso quer dizer que esse cara vai perder 2 elétrons e vai ficar Mg2+, vira um cátion bivalente. Enquanto o enxofre é um elemento calcogênio da 6A, tem 6 elétronzinhos na camada de valência. Entre perder 6 e ganhar 2, ele ganha 2 elétrons e, portanto, acaba se transformando em enxofre 2-. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o metal na frente, Mg2+, o ametal atrás. Como essas cargas são as mesmas, o magnésio doa 2 elétrons, o enxofre recebe 2, a gente vai simplesmente neutralizar uma carga com a outra e ficar Mgs. O que poderíamos pensar também? Poderíamos pensar que se esse cara aqui perde 2 elétrons, esse cara aqui ganha 2 elétrons, 2 elétrons do magnésio vão para o enxofre e eles se neutralizam mutuamente. Legal? A resposta final vai ser Mgs, sulfeto de magnésio. No caso do potássio e do enxofre, a gente vai ter potássio, elemento alcalino da 1A, 1 elétron na camada de valência, esse cara perde 1 elétron e vai ficar K+. O enxofre, elemento calcogênio da 6A, 6 elétronzinhos na camada de valência, entre perder 6 e ganhar 2, ele ganha 2 elétrons e fica S2-. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o metal na frente, o ametal atrás. O potássio doa 1 elétron e o enxofre precisa de 2. Logo, o que vai acontecer? A gente precisa de 2 potássios para cada enxofre. A gente consegue perceber isso de duas maneiras. Esse 2 do enxofre vira o número de potássios, esse 1 do potássio vira o número de enxofres. E aí a resposta final vai ser sulfeto de potássio, K2S. Uma outra maneira que a gente poderia fazer isso é a seguinte. Vou colocar aqui do ladinho, Potássio tem 1 elétron para doar. O enxofre precisa de 2 elétrons. Um potássio doa 1 elétron, o que não é suficiente. Precisamos de mais um potássio doando mais 1 elétron. Então logo a gente percebe que são necessários 2 potássios para 1 enxofre. K2S, sulfeto de potássio. O alumínio e o bromo. O alumínio é um cara da 3A, são 3 elétrons na camada de valência. Esse cara, entre perder 3 e ganhar 5, ele perde 3 elétrons e fica Al3+. O bromo, elemento da o bromo, elemento da 7A, deixa eu apagar aqui, elemento da 7A, são 7 elétrons na camada de valência, e esse cara vai ganhar 1 elétron na camada de valência, para completar 8, e vai ficar Br1-. O que a gente vai fazer? O metal na frente, o ametal atrás. O número da carga do metal vira o número de ânions, o número da carga do ânion se transforma no número de cátions. Então, esse composto é formado por Al, Br3. Pensa comigo, se cada alumínio doa 3 elétrons, precisa doar 3 elétrons, e cada bromo pega 1, logo, a gente precisa, para cada alumínio doando 3 elétrons, 3 átomos de bromo. E a gente consegue perceber isso de uma outra maneira. Alumínio doa 3 elétrons, e o bromo precisa de 1. Ele doa 1 elétron para um bromo, doa mais 1 elétron para o outro bromo, doa mais 1 elétron para o outro bromo. A gente vai precisar de 3 bromos
para pegar os 3 elétrons doados por um único alumínio, AlBr3, brometo de alumínio. Para fechar, a gente tem a última questão, questão número 7. Uma determinada substância apresenta propriedades físicas seguintes. O material se encontra no estado sólido a 25 graus Celsius em uma atmosfera, ou seja, condições ambiente. A condutividade elétrica é praticamente nula no estado sólido. Ok. A substância no estado líquido possui condutividade alta. Essa questão de no estado sólido não conduzir, mas no estado líquido conduzir, não conduz no estado sólido porque não tem mobilidade dos íons, mas conduz no estado líquido, é característica dos compostos iônicos. Sólido na temperatura ambiente, não conduz no estado sólido eletricidade, conduz no estado líquido, é característica dos compostos iônicos, ok? E os compostos iônicos precisam ter um metal, cátion, combinado com ânions ametálicos, metais tendo perdido elétrons e ametais tendo recebido elétrons, positivos e negativos se atraindo mutuamente. A gente vai encontrar essa característica somente em 2 compostos aqui na questão número 7, que é o AgBr, metal prata com a metal bromo, e NaCl, metal sódio com a metal cloro. Porque o que vai acontecer? Esses são os únicos 2 que têm essa combinação de metais com ametais. A gente vai ter os compostos metálicos na questão. Os compostos metálicos, apenas metálicos, somente o alumínio é um ametal e o ferro são ametais. Então, se na estrutura houver apenas metais, a gente vai ter um composto metálico. E se na estrutura houver somente ametais, a gente vai ter o composto covalente, as moléculas. A gente vai encontrar essa situação aqui no iodo, que são átomos, apenas átomos de iodo combinados um com o outro, e também nós vamos encontrar no etanol, que a gente tem carbono, que é um ametal, hidrogênio, que atua como um ametal nesse tipo de ligação, e o oxigênio. Então veja, a ligação onde você vai ter a combinação de características diferentes, metais com ametais, metais catiônicos e ametais aniônicos, são nos compostos iônicos, que têm as características da questão. Legal? Só metais, ligação metálica, mar de elétrons. Somente ametais e o hidrogênio, que pode participar como um ametal. Nós vamos ter ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, por favor, contem comigo. Um grande abraço e tchau!